Saúdo os amados irmãos que está assistindo esse programa. Quero, nesse momento, sem perca de tempo, convidar os amados para acompanharem aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo número 3, versículo de número 9, onde eu vou tomar por base para trazer a mensagem da parte do Senhor para o coração dos amados ouvintes. Uma mensagem da parte de Deus para o coração dos amados ouvintes. Em Atos Apóstolos, capítulo 3, versículo de número 9. Atos Apóstolos, capítulo 3, versículo de número 9, que diz assim: E todo o povo viu andar e louvar a Deus. Repetindo, e todo o povo o viu andar e louvar a Deus. Quero neste dia ministrar vinculado ao tempo, ou seja, vinculado ao tema Viva Feliz. Quero falar vinculado ao tema Viva Feliz. A Bíblia Sagrada diz que havia um certo homem que ele era coxo, e ele era coxo desde do ventre da sua mãe. Pedro depois vai narrar que esse homem tinha mais de 40 anos que era coxo. E a Bíblia diz que esse homem, ele era levado para a porta chamada Formosa do templo em Jerusalém. Diz a Bíblia Sagrada que aquele homem era colocado ali diante daquela porta chamada Formosa, e ali ele estava a pedir esmola. E diz a Bíblia Sagrada que foi para aquele lugar, para a oração, a hora da oração, a hora nona, que é equivalente às 3 horas da tarde, ou seja, havia um horário de oração que era às 3 horas da tarde, e Pedro e João já eram assíduos naquele trabalho de oração às 3 horas da tarde. E eu quero dizer para você, amado ouvinte, você que está ouvindo essa mensagem nesse momento, vale a pena o crente ter um momento de oração. Vale a pena o crente ter uma intimidade com Deus na oração, e naquele momento de oração, ele sempre reservar aquele tempo para orar. E você pode me dizer, irmão Célio, então eu só devo orar na hora X? Não, eu não estou dizendo que você só deve orar a hora X. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele vai dizer: orai sem cessar. Devemos orar sempre, sempre quando possível, devemos estar orando, mas devemos ter um momento em específico, devemos tirar horas em específico, um momento em específico para conversar com Deus. Devemos tirar um momento em específico para nós passarmos tempo conversando com o nosso Senhor. Se você observar o capítulo de número 6, verso número 10, do livro do profeta Daniel, você vai ver que Daniel orava 3 vezes ao dia. Então, 3 vezes ao dia eram momentos em específico que Daniel tirava para conversar com Deus. Naquele momento em específico, ele procurava a direção de Deus, ele procurava a orientação de Deus, ele procurava ser bem-sucedido por meio da direção de Deus, ele procurava ter revelações da parte de Deus, ele procurava ser orientado por Deus. E vale a pena o crente ser como Daniel, ser um crente de oração, ser um crente dirigido por Deus, ser um crente que busca orientação de Deus, busca a direção de Deus, busca a unção de Deus, procura ser orientado por Deus e ser bem-sucedido, aleluia, por meio da direção de Deus, assim como foi Daniel.
Se você olhar para o nosso mestre Jesus Cristo era um homem que era um homem de oração. E nas madrugadas, Jesus tirava madrugadas para conversar com Deus. Aleluia! E pela manhã cedo, Jesus estava exercendo, aleluia, a obra do Pai. E pela manhã cedo, Jesus estava fazendo a vontade de Deus. E pela manhã cedo, Jesus começava a fazer a obra de Deus e milagres, sinais, coisas soberanas, coisas tremendas, palavras poderosas saía da vida de Jesus, porque antes de tudo, Jesus passava a noite, aleluia, conversando com Deus. Ele passava madrugadas conversando com o Pai. Ele passava momentos preciosos buscando a Deus pela noite, pela madrugada e pela manhã. Ele tinha a direção de Deus para curar. Ele tinha a direção de Deus para fazer milagres. Ele tinha a direção de Deus para ministrar a palavra, aleluia, que o Pai queria que ele ministrasse. Você quer ter um ministério bem-sucedido? Aleluia, passe tempos da sua noite conversando com Deus. Você quer ter um ministério cheio da graça de Deus? Passe madrugadas conversando com Deus. Jesus ministrava com unção. Jesus ministrava com poder, a ponto que pessoas diziam que ele falava diferente. Ele falava como quem tinha autoridade. Por quê? Porque Jesus tirava momentos, aleluia, à noite, pela madrugada, conversando com o Pai. Jesus, aleluia, ministrava, aleijados andava, cegos via, surdos ouvia, aleluia, leprosos eram purificados, mortos eram ressuscitados, até depois de 4 dias. Por quê? Porque Jesus passava noites conversando com o Pai, passava madrugadas em mistério com Deus. Então, vale a pena a pessoa cultivar momentos de oração. Mas voltando para o texto, capítulo de número 3 de Atos dos Apóstolos, vai dizer que Pedro e João, eles subiam ao templo, a hora da oração, a hora nona. E diz a Bíblia Sagrada que quando eles subiam, o coxo vai dizer, me dá uma esmola. Pedro e João olham para eles dizendo, olha para nós. A Bíblia vai dizer que Pedro e João olham para ele e vai dizer, olha para nós. Ele pede uma esmola. Pedro e João pedem para que o coxo olhasse para eles. E o coxo olhou para Pedro e João esperando receber algo de ordem material, algo de ordem financeira, algo terreno. Muitas pessoas não têm recebido da parte de Deus porque têm olhado para as coisas terrenas, têm buscado solução terrena, têm olhado para as coisas terrenas e buscado coisas daqui. Pessoas estão procurando solução nas bebidas, pessoas estão procurando solução nas drogas, pessoas estão procurando solução por meio da prostituição, por meio de atos do sexo ilícito, mas eu quero dizer para vocês que nada disso vai preencher o seu manto. Essas coisas só vai deixando a pessoa cada vez mais coxo. Esse aleijado, qual eu tenho lido um versículo que narra a história dele, vai mostrar que ele era coxo. Coxo desde o ventre da sua mãe. Coxo desde o nascimento. Ele não podia andar. E as pessoas buscando uma vida de pecado. As pessoas vivendo uma vida de pecado. Ele não vai poder andar. Ele não vai poder estar andando em passos direitos, em passos nos caminhos do Senhor. Por quê? Porque está aleijado espiritualmente. Não consegue entrar no caminho que traz para ele saúde física e saúde espiritual. Mas Jesus diz nesse dia, deixa eu entrar na tua vida, porque eu te dou saúde. Eu trago
agora movimento certo, eu faço os seus pés, eu faço suas pernas que espiritualmente estão defeituosas, você está coxo, eu quero endireitar e quero fazer você andar direito nos meus caminhos. E se você entregar a sua vida a Jesus Cristo, você vai poder andar corretamente. Você vai passar a andar agora nos caminhos do Senhor. E para Deus, você não vai ser mais um aleijado espiritualmente. E a Bíblia vai dizer que Pedro e João disse, olha para nós. E ele olhou esperando receber alguma coisa. Pedro com João está ali, olhando para aquele coxo, e Pedro vai dizer, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, ô Nazareno, a ti te digo, levanta-te e anda. E diz a Bíblia Sagrada que Pedro, tomando aquele coxo pela mão, Pedro, tomando aquele coxo pela mão direita, o sustentou. E diz a Bíblia que logo seus pés e tornozelo se firmaram. E ele saltou e pondo de pé, diz a Bíblia, que ele começou a andar, ele começou a saltar e começou a louvar o nome do Senhor. Ele andava, ele saltava, ele louvava o nome do Senhor. E se ele estava andando, ele estava saltando, ele estava louvando o nome do Senhor, isso mostra que ele agora encontrou alegria. Por quê? Porque Pedro anunciou para aquele coxo o nome que traz alegria. Quer ver feliz? Quer ter alegria na tua vida? Receba Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Jesus traz salvação. Jesus traz libertação. Jesus traz modificação. Jesus endireita os teus passos espirituais para que você ande correto diante dos caminhos do Senhor. E quando Jesus entra na vida da pessoa, a pessoa agora começa a sentir alegria. Ele começa a viver feliz. Uma felicidade vem passar a habitar no seu coração. Aleluia! Ele vai viver feliz. Não porque ele ganha muito dinheiro, não porque ele tem um carrão último tipo, não porque ele tem muitas casas, não porque ele tem uma família muito numerosa, não, Senhor, e nem nada desse tipo, mas o que preenche o ser humano e traz para ele felicidade é a pessoa bendita de Jesus. Esse coxo passou a ter felicidade na sua vida quando ele ouviu falar a respeito de Jesus Cristo, quando ele ouviu falar do nome que está acima de todo o nome. E esse coxo, ele passou a andar, ele passou a saltar, ele passou a louvar o nome do Senhor. Ninguém louva a Deus, aleluia, com tristeza, ou ninguém tem tendência a louvar a Deus com tristeza. E no caso dele, ele louvou a Deus porque ele estava feliz, em forma de gratidão, em forma de agradecimento do que Jesus fez na sua vida. Uma vez que a pessoa recebe da parte de Jesus, e uma vez que a pessoa entrega a vida a Jesus, a pessoa tem tendência a ser como esse coxo. Ele tem tendência a andar, ele tem tendência a saltar, ele tem tendência a louvar o nome de Deus. Está cantando, está exaltando o nome do Senhor. É por isso que às vezes você vai vendo na rua um crente, aleluia, cantando alto, dando glória a Deus alto, aleluia, falando em mistério alto na rua, é no trem, é no ônibus, é no carro, é na rua. E você fica a dizer, você fica a pensar, mas por que de tanta alegria? O porquê disso é porque ele vive feliz, é porque ele entregou a vida a Jesus, é porque ele ouviu falar de Jesus, e ao ouvir falar de Jesus, ele entregou sua vida a Jesus Cristo. E por ter entregado a sua vida a Jesus Cristo, a felicidade entrou na sua vida. E agora ele tem prazer de adorar a Deus, porque uma fonte de alegria jorra dentro dele. Aí você pode dizer, irmão Célio, então quer dizer que o crente não se entristece, o crente, aleluia, não fica angustiado? Sim, fica. Jesus disse lá no capítulo 16, verso 33 do Evangelho que escreveu João, que no mundo teremos aflições, e quando estivermos aqui, vamos passar por aflições, mas tem um porém.
aleluia, essa aflição não permanece no seu coração, essa aflição não permanece na sua vida. Sabe por quê? Porque, aleluia, ele vai dobrar os seus joelhos, ele vai buscar Deus em oração, em jejum, pela palavra, indo à casa do Senhor, e Deus vai fazendo com que a presença do Espírito Santo sobressaia a angústia, aleluia, a tristeza, e chega o momento da luta acabar, a tribulação passar, e ele, aleluia, sabe que é mais do que vencedor na pessoa bendita de Jesus Cristo. Aí eu concluo a mensagem dizendo que esse coxo se apegou a Pedro e João e entrou com eles no templo. E esse coxo dá a entender que ele se converteu a Jesus, porque ele se apegou a Pedro e João e entrou com eles no templo. E diz a Bíblia que todo o povo viu andar e louvar a Deus. O povo que outrora via ele lá de fora daquele templo, talvez triste, talvez desanimado, pedindo esmola, mendigando, procurando só o material. Agora ele estava com o espiritual, agora ele estava apegado com os crentes e vendo que a solução era somente por Jesus Cristo. Então você quer ter solução verdadeira na tua vida e você quer ter certeza de salvação, aceita Jesus, porque ele dá salvação, ele dá solução e dá, aleluia, a condição da pessoa viver feliz com ele. Que você guarde essa palavra nessa programação, em nome de Jesus Cristo. Que Deus vos abençoe.